Bom dia, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula vai começar em Guerra do Paraguai. Nós já avisei na aula passada, mas é bom sempre reforçar esse aviso. Nós estamos num ritmo mais acelerado de aula, porque esse capítulo é o capítulo da nossa prova, precisamos finalizá-lo antes do dia da nossa prova. E por isso que eu estou dando menos explicações, fazendo umas leituras, para no grupo a gente, com o tempo que nos sobra de aula, poder pontuar as questões da prova e da matéria. No caso, como esse capítulo ele é maior do que a gente geralmente tem, eu vou, depois de dar a explicação, depois de conversar sobre a matéria, pontuar momentos importantes desse capítulo que vão cair na prova. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou ajudar vocês dessa maneira? Porque realmente o capítulo de Segundo Reinado ele é mais extenso mesmo. Se não me engano, ele é o capítulo mais extenso que a gente já pegou até agora. Então, pela quantidade de informação e por a gente estar tendo aula. A gente está tendo aula já faz um tempo à distância, sim, mas ainda assim eu sei que é um tipo de aula que todos ainda estamos nos acostumando. E não tem como negar que o desempenho de alguns de vocês foi fragilizado por causa da aula à distância. E eu entendo completamente os motivos, gente. Eu, particularmente, prefiro muito mais uma aula presencial. Existem certas maneiras da gente conversar, da gente discutir a matéria, que à distância não tem como. Não importa se é pelos vídeos no YouTube, não importa quando eram as aulas pelo Zoom. Existem diferenças na forma de aprender, e por isso que eu vou dar essa ajuda a mais na prova de vocês, pontuando diretamente os lugares da matéria que vocês têm que dar mais atenção. Não é deixar de dar atenção ao resto, mas quando chegar naquela parte, anota, dá uma atenção ali especial a elas. E essa aqui é uma dos pontos que é bom vocês prestarem bastante atenção, que é a Guerra do Paraguai. E o que foi essa Guerra do Paraguai? Como estudamos no capítulo 8, a região da Bacia do Rio da Prata era uma região estratégica, pois representava um importante local de navegação para diversos países. A disputa pelo controle da região, portanto, acabava provocando conflitos e desentendimento entre os países. Vamos ver o mapa a seguir sobre a região do Rio da Prata. Da Bacia do Rio da Prata. Como vocês podem ver, é uma região que é compartilhada por 4 países: Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil. Durante o primeiro reinado, vimos que a região da província da Cisplatina conseguiu conquistar sua independência após um movimento de revolta que deu origem ao Uruguai. A gente já viu isso tudo, até caiu na prova. 2 grupos políticos se formaram então nesse país: os colorados, comerciantes que defendiam o liberalismo e eram a favor da atividade comercial na região da Bacia do Rio da Prata, e os blancos, grandes proprietários de terra de caráter conservador, que eram contrários à livre navegação na bacia. Meio que a disputa política que tinha aqui no Brasil entre progressistas e conservadores meio que estava acontecendo também lá no Uruguai. A gente pode pensar, por ser um país vizinho, cada um influencia um ou outro, mas no caso do Uruguai tem suas diferenças bem notáveis. Afinal, o Uruguai não era um império, era uma república. Enquanto isso, o Paraguai consolidava sua independência e buscava o crescimento econômico. Para isso,
Para isso, a livre navegação pela bacia do Rio da Prata era fundamental, já que essa era a única saída para o mar e, portanto, para o comércio internacional. Esse é o grande problema para o Paraguai até hoje. O Paraguai é um país que não tem saída para o mar direta, quer dizer, ele não tem um litoral. E por que isso é tão importante? Até os dias de hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem de aviação, o principal meio de transporte de mercadoria é pelo mar. Motivos. É muito mais fácil você fazer um grande navio para levar muitas mercadorias do que fazer um avião enorme para levar a mesma quantidade de mercadorias. Na verdade, a gente não tem um avião que leve o mesmo número de mercadorias que um navio mercante. Os maiores aviões que a humanidade já fez não carregam essa quantidade de material que um navio mercante pode carregar. Por muitos fatores. Primeiro, a física, a questão de voar. Para você voar, imagina fazer um navio cargueiro. Eu vou botar até uma foto para vocês terem ideia do que é um navio cargueiro. Um navio cargueiro voar. Porque um avião, para levar o que o navio cargueiro leva, tem que ser até maior. Porque tem que estar levando mercadoria, levando a gasolina, tem seus motores. Então isso é uma coisa enorme, impossível assim até de construir pela física que a gente conhece. E por isso o mar é tão importante. O mar, uma saída para o mar é um meio fácil de um país ter acesso ao grande mercado internacional. Lógico, o Paraguai está inserido no grande mercado internacional, tá, mas ele tem que pagar taxas de passagem pelos rios que desaguam no Oceano Atlântico para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai. Lógico, hoje tem até, por causa do Mercosul, alguns acordos entre esses países, mas ainda assim é um incômodo para um país que não ter litoral. E ainda mais nessa época, que era o meio de se fazer comércio, ter uma marinha, era muito incômodo para o Paraguai. Naquela época, a política externa do imperador Dom Pedro II tentava garantir a hegemonia do Brasil como potência na região da bacia do Rio da Prata, como influência principal nos estados que ali se formavam. Visando seus interesses na região, Argentina e Brasil realizaram algumas intervenções no Uruguai, apoiando o grupo dos Colorados. O governo paraguaio não via essas ações com bons olhos, sentindo-se ameaçado pelo expansionismo argentino e brasileiro na região. Por que isso acontecia? Porque a Argentina e o Brasil estavam intervindo no Uruguai. Porque a ideia do liberalismo, de atividade econômica no Rio da Prata, era muito bem-vinda, muito bem olhada pelo Brasil e pela Argentina, porque dali podia surgir acordos comerciais que facilitassem o transporte e a passagem de mercadorias na região. E o Uruguai, como a gente vê, ele é um país que está na saída da bacia. Aqui embaixo é a saída da bacia do Rio da Prata. Então ele é estrategicamente importantíssimo para o comércio da região. Então quando hoje vem o Brasil e a Argentina vê um partido ali que não está indo muito de acordo com a livre navegação na bacia. O que é livre navegação? Não cobrar taxas. Você pode cobrar, digamos, uma segurança, mas passar um pedágio ali não seria cobrado. Essa era a ideia que os colorados queriam. Porque os colorados tinham a cabeça do liberalismo econômico, de que cada um pode fazer o tipo de comércio que quiser e o Estado tem que garantir meios fáceis de acontecer esse comércio. Então, ter um pedágio ali ia ser uma coisa que criaria uma tensão entre o Brasil e os outros países que precisavam da bacia do Rio da Prata. Por isso que apoiar os colorados era interessante para Dom Pedro II e para o presidente da Argentina na época. Me falha o nome dele agora na cabeça. E por que o Paraguai ficou com medo disso? Porque ele achava que
essa intervenção política do Brasil e da Argentina podia significar talvez uma futura intervenção nele mesmo. Além de também ir contra certas ideias que o ditador Solano Lopes, do Paraguai, tinha para a região. Os confrontos. Essa situação de tensão que se estabelecia entre os países sul-americanos desembocou em um conflito armado que ocorreu entre 1864 e 1870. De um lado, o governo paraguaio, liderado por Francisco Solano Lopes, mobilizou-se contra intervenções brasileiras e argentinas na região, com o objetivo de manter sua navegação no Rio da Prata. Do outro lado, Argentina, Brasil e Uruguai se juntaram na Tríplice Aliança para lutar contra o avanço paraguaio. O conflito teve início quando o Paraguai apreendeu um navio brasileiro em novembro de 1864. Ou seja, tinha um navio brasileiro ali passando no Rio da Prata, estava na região do Paraguai, e o Paraguai foi lá e pegou ele para si. Fato que levou ao rompimento das relações entre os países e promoveu a mobilização das tropas. A partir de então, muitas batalhas foram travadas. A princípio, o Paraguai se destacou, principalmente por causa do bom preparo de seu exército. Você lembra que eu falei que o Paraguai era governado pelo ditador Solano Lopes? Solano Lopes, ele é uma figura polêmica demais na história aqui da América do Sul. Alguns paraguaios veem ele como o culpado da guerra. Outros veem ele como um injustiçado, que ele só queria tornar o Paraguai um país mais forte. No Brasil, na Argentina e no Uruguai, ele é visto como o grande culpado da guerra. Por quê? Porque ele tinha planos de expansão, sim. Digamos que essa situação no Uruguai foi mais uma desculpa usada por ele para iniciar uma campanha de conquista até uma saída para o mar. E lógico, essa versão da história pode ser contestada por outras pessoas. Pode falar, não, ele foi forçado a isso porque ele viu que os acordos entre esses três países ia impossibilitar o Paraguai de sair ao mar. Aí vem as versões da história, não vamos cair nesses poréns. Mas o importante disso Solano Lopes ele tinha planos de expansão. Então ele já estava se preparando para uma guerra antes, muito antes da Argentina, do Brasil e do Paraguai pensar que poderia acontecer uma guerra com o Paraguai. Então ele já estava mais preparado quando começou o conflito. A aliança desses três países não foi à toa. Esses três países só se uniram, Brasil, Argentina e Uruguai, não é porque o Paraguai era poderoso demais para um deles enfrentar ele sozinho. O Brasil, assim, já na segunda fase da guerra, o Brasil levou a guerra sozinho. A Argentina e o Uruguai nunca invadiram o Paraguai, só quem invadiu o Paraguai foi o Brasil, para derrotar o Solano Lopes. Tecnicamente, o Brasil poderia enfrentar sozinho o Paraguai. Seria mais difícil para o Brasil, ia resultar em mais mortes de brasileiros. E a aliança se deu por uma questão de necessidade. A gente não quer que essa guerra se estenda muito. O Paraguai realmente está forte. Vamos nos unir aqui, que dá tempo de cada um se preparar e a gente contra-atacar. Contudo, como recebia auxílio financeiro dos ingleses, a Tríplice Aliança foi conseguindo vencer cada vez mais batalhas. Em março de 1870, o presidente Solano Lopes foi capturado e executado, e o exército paraguaio acabou derrotado. A guerra foi bastante prejudicial ao Paraguai, que perdeu parte de seu território para o Brasil e para a Argentina, além de sofrer milhares de baixas nas frentes de batalha. Então, aí vem umas vírgulas aí que é sempre bom fazer. A Tríplice Aliança recebia auxílio financeiro da Inglaterra? Sim, também o Paraguai. A Inglaterra vendia para os dois lados. Isso aqui a gente tem que sempre pontuar. A questão é que o auxílio dos ingleses chegava no Brasil, no Uruguai e na Argentina. Depois que a Tríplice Aliança conseguiu empurrar o Paraguai para fora do Uruguai, porque o Paraguai chegou a invadir o Uruguai, tomou grande parte do Uruguai, tomou parte ali do que hoje é o Mato Grosso, invadiu o Rio Grande do Sul, invadiu o norte da Argentina, fez uma festa. Mas
quando a Tríplice Aliança consegue empurrar para fora do Paraguai, eles impossibilitam que o auxílio inglês chegue no Paraguai. Então, não é que os ingleses deixaram de vender arma, vender munição, essas coisas. É que ela não chegava. Então, por isso que o livro está apontando que o auxílio financeiro era da Tríplice Aliança e não do Paraguai. E, de fato, houve a parte da guerra que a gente chama do contra-ataque, que expulsa o avanço paraguaio que ele tinha feito pelos países que estavam contra ele, Argentina, Brasil e Uruguai. E a segunda parte da guerra de invasão do Paraguai e caça ao Solano Lopes. Por que caça? Porque uma coisa interessante que aconteceu no Brasil. Formalmente, o Brasil não declarou guerra ao povo paraguaio. Ele declarou guerra ao Solano Lopes, a pessoa Solano Lopes. O que isso quer dizer, professor? Que o objetivo de todo o exército brasileiro era capturar essa pessoa. No momento que capturar essa pessoa, ia se declarar o fim da guerra. Só que nesse processo todo de caçar ele não ficou na capital para ser preso. Ele fugiu para dentro do país. E isso aí estendeu a guerra de uma maneira desnecessária. E essa maneira desnecessária de estender a guerra fez com que muitos paraguaios morressem. E a gente está falando não só de homens adultos, mas também de crianças. Houve já, no momento em que a capital, Assunção, tinha sido capturada pelo Brasil, que na prática o exército paraguaio já não era nada, houve uma caça interna ao Paraguai atrás do Solano Lopes. Ele não se rendia, não se rendia, não se rendia. Foi perseguido até ele ser emboscado numa floresta e morto. E nesse processo morreu muita gente no Paraguai. O Paraguai, ele perdeu, estima-se, ele perdeu de 80% a 85% dos homens. E isso criou uma crise social, econômica, política enorme no Paraguai. Até hoje o Paraguai ele sofre das consequências dessa guerra. A guerra e o exército brasileiro. O Brasil também saiu da guerra com muitos prejuízos. Além das mortes, nos confrontos militares, os custos da empreitada aumentaram nossa dívida com a Inglaterra, já que foram necessários alguns empréstimos para a manutenção das forças brasileiras em conflito. Apesar disso, uma das principais consequências da Guerra do Paraguai para o Brasil foi a configuração de um exército mais resistente e preparado. A partir da década de 1820, Luiz Alves de Lima e Silva, depois conhecido como Duque de Caxias, ele foi o grande militar da Guerra do Paraguai para o Brasil, a guerra em si total, porque ele mudou completamente a forma como o exército imperial lutava, e ele é o responsável pela captura da capital do Paraguai, Assunção. Depois que ele chega lá, ele queria acabar a guerra, só que o Dom Pedro II insistiu na captura de Solano Lopes. Aí o Duque de Caxias ele se retirou do comando e entrou o genro de Dom Pedro II, o Conde de. Eu vou escrever no grupo como se fala o nome dele. Como se escreve o nome dele. E esse Conde de que fez a caça ao Solano Lopes, que foi uma grande chacina. Assim, o Duque de Caxias empreendeu algumas reformas no exército, melhorando sua organização. Assim, mais bem organizadas e conduzidas, as tropas brasileiras saíram ao fim da guerra mais fortalecidas. Aqui a gente tem uma foto famosíssima da imagem da Batalha do Riachuelo, uma das, se não a principal batalha da guerra. E essa batalha ocorreu em 1865 e é considerada, como eu falei, uma das principais da guerra do Paraguai. A Batalha do Riachuelo. Inclusive, qualquer coisa que vocês conheçam aqui no Brasil chamada Riachuelo é em homenagem a essa batalha. Praça Riachuelo, a loja Riachuelo. A participação das mulheres na guerra. No século XIX, não era comum a participação das mulheres nos exércitos, nem nas frentes de batalha. Era uma sociedade no qual havia uma separação muito rígida entre as atividades executadas por homens ou por mulheres. O serviço militar era restrito aos homens. Entretanto, na Guerra do Paraguai, muitas mulheres tiveram uma atuação direta no conflito, auxiliando as tropas brasileiras em diversas frentes.
Vamos conhecer qual foi o papel das mulheres nesse conflito? Algumas mulheres acompanharam seus esposos e filhos nas viagens, fornecendo suporte às tropas que se encaminhavam para os combates. Elas trabalhavam costurando uniformes e bandeiras, ajudando no preparo e no fornecimento de alimentação, além de atuarem no auxílio aos feridos na função de enfermeiras, em hospitais ou em barracas improvisadas, junto aos campos de batalha, conhecidos como hospitais de sangue, por suas condições muito precárias. Isso é uma coisa importante, porque essa participação feminina, ela é característica desse século, aconteceu muito pela necessidade, porque as guerras estão começando a ficar muito grandes, a proporção delas estava tomando uma proporção que antes não se tinha noção que podia alcançar, muito por causa do poder industrial, de conseguir fazer mais armas, por isso poder equipar mais soldados, e por isso precisava de mais gente na logística. O que é logística? Logística é, digamos, o caminho que uma arma faz para chegar até a mão do soldado. É o caminho que a alimentação do soldado leva para ser feita, de sair da fazenda, ser transportado, ser feito e entregue ao soldado. Toda a questão logística, a gente pode ver que ali tinha uma participação das mulheres por causa dessa necessidade de pessoas. Existiram também mulheres que participaram ativamente de conflitos nas batalhas. Conheço a seguir duas mulheres que se destacaram na Guerra do Paraguai. Jovita Alves Feitosa. Jovita ingressou nas forças do exército como voluntária da pátria, quando tinha 18 anos. Ela assumiu o cargo de segundo sargento e atuou diretamente no conflito, muitas vezes utilizando roupas masculinas para que não fosse discriminada. Isso acontecia bastante nessa época também, gente. Por seu importante papel, ela recebeu algumas homenagens e foi considerada uma heroína. Maria Curupait. Francisca Maria da Conceição, também conhecida como Maria Curupait, lutou na guerra a princípio ao lado do seu esposo. Depois que ele morreu, ela continuou envolvida nos conflitos ativamente. Muitas vezes também lutou disfarçada de homem. Por que disfarçada de homem? Por causa da questão do preconceito, gente, do machismo. Se houvesse desconfiança que essa fosse uma mulher, os próprios soldados seriam menos propícios a aceitar as ordens dela. Por isso, elas tinham que recorrer a isso, a vestir roupas de homem. Os diferentes pontos de vista sobre o conflito. Ao longo dos anos, os historiadores interpretaram de diferentes maneiras a Guerra do Paraguai. É uma guerra muito polêmica, gente. Muito porque, assim, sendo bem sincero, o Brasil massacrou o Paraguai. E não é esse massacrou que o pessoal fala, massacrou no jogo, ganhou de lavada. Não. O Brasil massacrou o Paraguai. Gente, depois que o Brasil tomou a capital, não era necessário continuar o conflito. Dali em diante, foi um período completamente desnecessário de genocídio. O Brasil matou sem necessidade. Existem três interpretações mais conhecidas sobre o conflito. Vamos conhecer essas versões nos textos a seguir. A versão tradicional. Na versão tradicional da historiografia brasileira, o conflito resultou da megalomania dos planos expansionistas do ditador paraguaio Solano Lopes. Eu falei um pouco sobre isso porque é a versão que a gente mais vê. Membros das forças armadas, principalmente do exército, encaram os episódios da guerra como exemplos da capacidade militar brasileira, exaltando os feitos históricos de Tamandaré, de Osório e especialmente de Caxias. Nas escolas brasileiras, pelo menos até alguns anos atrás, admirávamos esses heróis e olhávamos com desdém para a figura sisuda do barbudo Solano. Versão da década de 1960. Na década de 1960, surgiu entre os historiadores de esquerda uma nova versão. O conflito teria sido fomentado pelo imperialismo inglês. O Paraguai era um país de pequenos proprietários que optaram pelo desenvolvimento autônomo, livrando-se da dependência externa. O Brasil e a Argentina teriam sido manipulados pela Inglaterra para destruir uma pequena nação cujo caminho não lhe convinha. Além disso, os ingleses estariam interessados em controlar o comércio de algodão paraguaio, matéria-prima fundamental para a indústria têxtil britânica. Essa interpretação está muito ligada às concepções correntes na esquerda latino-americana das décadas de 1960 e 70. Pensava-se naqueles anos que os problemas do continente resultavam basicamente da exploração imperialista.
A Guerra do Paraguai seria um exemplo a mais de como a América Latina, ao longo do tempo, tinha apenas trocado de dono, passando de mãos ingleses para estadunidenses. Essa versão ela é completamente errada. Por que ela é completamente errada? Eu vou ler a versão atual para vocês entenderem melhor, mas vou pontuar umas coisas. Primeiro, a Inglaterra vendia para os dois lados, ok. Mas, no campo diplomático, o Brasil estava com relações cortadas com a Inglaterra. Não vou entrar em detalhes, porque essa história é muito longa, mas houve, uns anos antes da guerra, um caso de uns marinheiros ingleses que agrediram a população brasileira, de onde eles estavam, se não me engano, era no Rio Grande do Sul, e a população brasileira, irritada, foi lá e tomou o navio inglês, na força mesmo, na marra. E o embaixador inglês falou que era um absurdo, que o Brasil tinha que se desculpar com a Inglaterra por causa disso, e o Dom Pedro II falou que não vai acontecer de jeito nenhum, foram seus homens que agrediram a minha população. Se eles reagiram, eles estavam no direito deles de se defender. E nisso, o Dom Pedro II ele cortou relações com a Inglaterra. Durante a guerra, de maneira diplomática, a gente tem que separar. Existe a diplomacia, existe a economia. Nem sempre as duas estão conversando. Na economia, o Brasil ainda podia fazer comércio com a Inglaterra. Tinha algumas coisas ainda acontecendo. Na diplomacia, estava cortado. Brasil e Inglaterra não se falavam. Inclusive, esse é um caso que é considerado internacionalmente como a independência moral do Brasil. Porque o Brasil parou de ficar ouvindo as potências externas. Ele se pôs contra uma, que foi logo a maior. E depois, inclusive, no Tribunal Internacional, deram como parecer que o Brasil estava certo. O Brasil tinha razão nesse caso. E o que vem disso tudo? O Brasil estava com relações cortadas com a Inglaterra, diplomaticamente. Então não tinha como a Inglaterra estar influenciando o Brasil. Até porque foi o Brasil que levou a guerra até o fim. Argentina e Paraguai e Uruguai pararam no meio do caminho. Eles não invadiram o Paraguai. Então, é bom pontuar isso, que essa influência da Inglaterra não aconteceu para a guerra. Até porque ela era contra, porque ela vendia para os dois lados. Era ruim para ela dois, digamos, clientes estarem brigando. Versão mais atual. Nos últimos anos, surgiu uma nova explicação. Não se trata da última palavra no campo da história. Afinal, a história está sempre sendo revisada, gente. Mas de uma versão menos ideológica, mais coerente e bem apoiada em documentos. Ela concentra sua atenção nas relações entre os países envolvidos no conflito. Tem a vantagem de procurar entender cada um desses países a partir da sua fisionomia própria, sem negar a grande influência do capitalismo inglês na região. Chama atenção, assim, para o processo de formação dos Estados Nacionais da América Latina, da luta entre eles para assumir sua posição dominante no continente. Ou seja, atualmente, a Guerra do Paraguai é vista como um conflito que o motivador principal são os países envolvidos. Eles tinham suas próprias demandas e ideias, e foram essas ideias e demandas que acabaram ocasionando a guerra. Não foi porque um outro país queria que eles entrassem em guerra. Foram eles. Foi uma escolha deles. A guerra e a identidade nacional. Durante o século XIX, o Estado brasileiro investiu na formação de uma identidade que pudesse ser aceita e valorizada pela população do país. Por meio dela, o governo pretendia transmitir valores cívicos que garantisse a união dos habitantes do território nacional e, consequentemente, sua manutenção. Afinal, a ideia de nação Brasil, país Brasil, e por isso mesmo, povo brasileiro, estava sendo criado. Não é um povo que existia há milhares e milhares de anos, que tinha características até físicas próprias. Não, era uma nação que estava se formando, e é uma nação que é parte de nativos, parte de imigrantes, que no caso são os europeus que vieram para cá, primeiro colonizadores, depois imigrantes mesmo, e parte dos escravizados que vieram à força da África. Então é um país completamente construído, com só um terço aí um terço entre aspas, um terço da população que tem raiz mesmo aqui, e os outros dois estão vindo de fora. As outras duas raízes vêm de fora. A identidade de uma nação está em constante construção e reelaboração.
Em um país de grande território como o Brasil, que possui uma população diversa e miscigenada, além de um enorme número de manifestações culturais regionais, não seria possível criar um sentimento nacionalista sem ação do Estado. Dessa maneira, uma das principais medidas do governo brasileiro nesse sentido foi a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, em 1838. O órgão, com forte atuação por todo o Segundo Reinado, existindo até os dias de hoje, promoveu diversas obras que ressaltavam valores relacionados à centralização política do país e à exaltação de heróis nacionais. Ou seja, criar o mito fundador do Brasil, a história fundadora do Brasil, a partir de coisas que são comuns a toda a população. Uma tarefa difícil para um país tão grande assim. A Guerra do Paraguai foi um dos episódios da história do Brasil utilizados pelo Estado para ressaltar a identidade nacional. Vamos ler a seguir. Por quê? Talvez pela primeira vez um sentido positivo de pátria tenha começado a se desenvolver, em especial no início da guerra, com os batalhões de voluntários e as primeiras vitórias. A bandeira começou a ser hasteada de modo sistemático. O imperador virou líder da nação empenhado em conseguir apoio dos dois partidos, e surgiram os heróis nacionais Caxias, Osório e Barroso. Além disso, os artistas Pedro Américo e Vitor Meirelles viriam realizar uma espécie de pintura patriótica e elevatória, tendo como tema as batalhas. Vitor Meirelles escolheu pintar a Batalha dos Guararapes, para vincular a Guerra do Paraguai ao episódio de criação da pátria brasileira. Já Pedro Américo selecionou a sangrenta Batalha do Havaí e a apresentou como uma luta entre a civilização, os brasileiros, e a barbárie, os paraguaios. Como vocês podem ver, aqui é a Batalha do Havaí, de Pedro Américo. E essas pessoas que são mais, digamos, parecem mais selvagens, são os paraguaios. É uma visão errada, mas é a visão que o pintor queria passar. E os que estão mais certinhos, uniformizados, bem posicionados, são os brasileiros. Agora, a gente pula lá para a página 346, os imigrantes europeus. Parte final da aula, tá, gente? Ao longo do século XIX, alguns países europeus passaram por intensas transformações econômicas e sociais. Nesses países, a produção agrícola foi profundamente alterada. Terras comunais, que antes eram livremente utilizadas pelos camponeses, tornaram-se particulares após o processo de cercamentos. A gente viu isso lá no início do ano. Lá no início. Quando estava vendo a parte de liberalismo, essas coisas, da questão das terras comunais começar a serem compradas para o pessoal que tinha dinheiro. Além disso, os grandes proprietários rurais introduziram novas técnicas de produção, causando a dispensa de muitos trabalhadores, a mecanização do campo. Dessa maneira, houve uma forte migração de camponeses para os centros urbanos, em busca de novos empregos e de condições mínimas de subsistência. Porém, mesmo com o crescimento da produção industrial e do número de indústrias instaladas na Europa, durante esse período não havia emprego para todas as pessoas nas cidades. Afinal, as cidades não eram tão grandes, elas não precisavam de tantos serviços. E as pessoas precisavam de trabalho, então era uma questão de pouco trabalho, muita gente. Naquela época, além dos problemas na área rural, a população europeia praticamente dobrou, ampliando o desemprego. Diante dessa conjuntura, muitos europeus buscaram na América um novo lugar para trabalhar e viver. Afinal, se lá não precisava, aqui precisava. A migração para o Brasil. No século XIX, milhares de imigrantes vieram para a América, em busca de melhores condições de vida. Após a proibição do tráfico de pessoas da África para o Brasil, em 1850, grupos da elite brasileira, principalmente cafeicultores, buscavam uma alternativa para a substituição da mão de obra escravizada. A vinda de imigrantes europeus foi a principal solução encontrada. Assim, a partir de 1870, houve um crescimento do fluxo migratório para o Brasil. Aí entra uma questão feia de se falar, mas infelizmente era do pensamento da época e eu tenho que contar para vocês. Parte de procurar imigrantes europeus, porque se a gente parar para pensar, podia procurar imigrantes em outros lugares também. Podia até procurar imigrantes na África, pessoas que estão, digamos, num reino que está com muitos problemas sociais e
dar a eles terra aqui, garantia de liberdade, lógico, eles não iam ser escravos, eles são imigrantes. E aí, se eles quisessem, eles podiam vir para cá. Ou podia ir para a Ásia, onde tinha China, Japão, outros países, e buscar imigrantes lá. Por que para a Europa? Por causa da questão do preconceito. Uma ideia que circulava entre esses grandes cafeicultores era do embranquecimento do povo brasileiro. Porque eles temiam muito essa proporção de população negra e branca, porque a população afrodescendente do Brasil era muito maior em proporção à branca, à europeia. Então, parte de escolher o europeu como imigrante tem a ver com essa política de preconceito mesmo. Além da questão da mão de obra, parte da elite brasileira tinha preconceitos raciais e defendia que, para a sociedade brasileira, alcançar maior progresso era necessário promover o embranquecimento da população, ampliando o número de europeus no país. Já adiantei para vocês a explicação. Fazendo uso de diferentes meios de propaganda, os cafeicultores passaram a promover a vinda de trabalhadores europeus para atuar nas fazendas de café no Brasil. Inicialmente, os cafeicultores financiavam a vinda desses trabalhadores, pagando seus custos de viagem e de hospedagem. Mas no final do século XIX, o governo brasileiro assumiu as despesas desse tipo de imigração. Ou seja, deixou de ser uma, digamos, campanha privada de uma pessoa que pagava para ser uma campanha de Estado, mas no final do século XIX. Aí já na parte de república. A Lei de Terras. Com a intenção de estimular a produção agrícola até meados do século XIX, o governo brasileiro doava terras públicas às pessoas interessadas, ignorando que, em muitos casos, essas terras eram ocupadas originalmente por povos indígenas. Afinal, o Estado brasileiro não reconhecia os povos indígenas. Então, para eles, aquelas terras eram desocupadas, apesar de serem ocupadas, sim, por pessoas há muitas e muitas gerações antes dos europeus chegarem. Em 1850 foi aprovada no Brasil a Lei de Terras, que estabeleceu que as terras do Estado deixariam de ser doadas e passaram a ser vendidas. Dessa maneira, somente pessoas que tivessem recursos financeiros poderiam adquiri-las. Essa lei determinou ainda que os imigrantes só poderiam comprar terras após 3 anos residindo no país, porque era meio que um tempo mínimo para, digamos, a pessoa se provar leal ao Brasil, merecedora da cidadania brasileira. O objetivo da nova legislação era demarcar o que eram prioridades públicas e privadas, além de transformar a terra em mercadoria, ampliando a arrecadação do Estado por meio da sua venda. Com isso, o acesso de pessoas pobres e de imigrantes à terra se tornou muito mais difícil. A hospedaria de imigrantes. Grande parte dos imigrantes viajava para o Brasil em péssimas condições. Embarcações com capacidade para 600 pessoas, por exemplo, chegavam a transportar 2.500 passageiros. Então, era muito lotado, né, gente? Além disso, havia problemas com a falta de higiene, com a má qualidade dos alimentos servidos durante a viagem. No final do século XIX, quando desembarcavam no Brasil, no Porto de Santos, a maioria dos imigrantes era encaminhada para a hospedaria dos imigrantes, na cidade de São Paulo. Eles ficavam nesse local até que fosse estabelecido um contrato com um empregador, geralmente um grande proprietário rural, e depois se dirigiam para seus locais de trabalho. Nesse período, o destino desses imigrantes costumavam ser os cafezais do interior paulista. Uma coisa interessante, aqui no Brasil a gente teve hospedaria de imigrantes, inclusive a gente tem um museu da hospedaria de imigrantes na Ilha das Flores. Para quem não sabe, a Ilha das Flores é aquela base dos fuzileiros navais, que está ali na BR-101. E ali foi uma base de hospedaria, mas ela foi depois da época imperial, já foi durante a República, por isso que não está sendo citada, não está nem sendo citada aqui. O trabalho dos imigrantes. Geralmente, nas fazendas de café, os imigrantes viviam em pequenas moradias e trabalhavam sob o sistema de colonato. O que é colonato? Tipo de contrato em que o trabalhador recebia um salário anual, além de uma parte da produção agrícola. Era comum que todos os integrantes de uma família se dedicassem ao trabalho nas lavouras de café, inclusive as crianças. É um costume que vem desde a Europa, gente, não é coisa de brasileiro não. As famílias tinham acesso a pequenos lotes de terra, onde cultivavam diversos alimentos para sua subsistência, como cereais e legumes, sendo o excedente da produção vendido ou trocado por outros produtos.
Muitas vezes os imigrantes eram proibidos de sair das fazendas sem autorização do proprietário e, frequentemente, eram vítimas de maus tratos. Em busca de melhores condições de vida, muitos acabavam fugindo para outras propriedades ou para as cidades, onde passavam a exercer outros trabalhos, como operários nas indústrias, artesãos, ferreiros, carpinteiros e sapateiros. Por que isso acontecia? Porque os nossos cafeicultores, com aquele pensamento arcaico, achavam que imigrante era só um escravo branco. E também tratava eles muito mal. Não tão mal quanto os escravizados mesmo. É complicado. Movimento abolicionista. Após a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, o debate sobre o fim da escravidão se tornou cada vez mais comum entre a população brasileira. A partir da década de 1870, o movimento abolicionista, que exigiu o fim da escravidão no país, ganhou força. Ele era formado por pessoas de diferentes setores da sociedade, como escritores, advogados, jornalistas, intelectuais e políticos, além de estudantes, comerciantes e imigrantes europeus, ex-escravizados e os próprios escravizados. Para os abolicionistas, a sociedade brasileira não podia se desenvolver enquanto a escravidão vigorasse no país. Eles a combatiam para entender o que se tratava de um sistema injusto e que contrariava o direito de liberdade e igualdade garantido por lei. Além disso, muitos deles afirmavam que a produtividade aumentaria com a mão de obra livre e que a eliminação dos gastos com a compra de escravizados permitiria novos investimentos nas propriedades rurais. Um grande abolicionista foi o José do Patrocínio, temos uma fotografia dele aqui. Eu acho ainda que é o maior nome do movimento abolicionista. José do Patrocínio. Medidas do governo. Com o aumento da pressão para abolir a escravidão, o governo aprovou medidas com o objetivo de diminuir gradativamente a utilização de mão de obra escravizada no país. Em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que tornava livre os filhos de escravizados nascidos a partir daquela data. Entretanto, a lei permitia ao proprietário da mãe escolher entre usufruir do trabalho do seu filho até que ele completasse 21 anos de idade, ou receber uma indenização do governo em troca da sua libertação. Houve também a promulgação da Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertava os escravizados com mais de 60 anos. Essa medida também não resultou no desamparo de muitos idosos, além do que ela era quase uma fantasia, porque a maioria dos escravizados não chegava a 60 anos, eram muito poucos. Em 1888, após forte pressão da sociedade civil, finalmente a escravidão foi abolida no Brasil, como promulgação da Lei Áurea. A aprovação da lei foi comemorada em diversas regiões do país. Aqui a gente tem a imagem de uma missa campal, em maio de 1888, na cidade do Rio de Janeiro, para comemorar a promulgação da Lei Áurea. Estima-se que 20 mil pessoas participaram dessa missa comemorativa, porque era algo que grande parte da população esperava. As pessoas livres mesmo não gostavam da questão da escravidão, porque muitos deles conviviam com escravizados no seu dia a dia e não viam por que eu sou livre e ele não é. Existia esse pensamento na população mais pobre, mais trabalhadora. Era as elites em si que eram muito contra. O fim do Império. No final do século XIX, o Brasil passava por uma crise caracterizada por problemas sociais e divergências políticas. Nesse período, diversos grupos estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II. E as críticas ao Império se acentuaram, principalmente com a crise financeira gerada pela Guerra do Paraguai. Os militares que saíram fortalecidos da guerra passaram a reivindicar maior autonomia, melhores salários e maior participação política. Além disso, passaram cada vez mais a defender ideias republicanas. Após a abolição da escravidão, a elite cafeeira paulista da região do Vale do Paraíba também estava insatisfeita com o governo, pois desejava receber indenizações pela libertação dos escravizados. Assim, a partir da segunda metade do século XIX, formaram-se vários clubes e partidos políticos que desejavam tornar o Brasil uma república. Uma parcela do exército estava entre as forças mais atuantes. Seus membros tinham uma forte tendência ao republicanismo, pois haviam tido contato com militares brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai
ao lado de oficiais republicanos da Argentina e do Uruguai. A mobilização desses diferentes grupos sociais foi fundamental para a mudança do regime político no Brasil. Civis e militares republicanos se uniram na tentativa de convencer os altos oficiais do exército brasileiro a participar de um golpe para derrubar a monarquia. Esses grupos buscaram o apoio do Marechal Deodoro da Fonseca, oficial que obteve grande destaque por sua atuação na Guerra do Paraguai e que estava desapontado com a política militar de Dom Pedro II. No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro, no comando dos militares republicanos e alguns civis, tomou o poder federal e proclamou a República do Brasil. Vamos pular agora para a página 354, só para fechar. As páginas 352 e 353, eu vou passar uma atividade com elas. Cultura no Segundo Reinado. A cultura brasileira foi amplamente influenciada pelas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas no país durante o Segundo Reinado. A música. No Segundo Reinado, o governo patrocinou os estudos de diversos músicos brasileiros na Europa, como o paulista Carlos Gomes, responsável por compor uma das mais famosas óperas brasileiras, o Guarani, baseada no romance do escritor José de Alencar. A música tocada no Brasil durante a segunda metade do século XIX era bastante diversa. Assim, em bares e festas frequentados pela elite, era comum tocar músicas de origem europeia, como a valsa e a polca. Já nas ruas e nos bailes populares, ritmos influenciados pela música africana, como o frevo e o machixe, tornaram-se cada vez mais presentes. O frevo, que foi criado em Pernambuco no final do século XIX, pode ser tocado principalmente para animar os desfiles de rua. Já o machixe foi criado na década de 1870, na cidade do Rio de Janeiro. Quem não conhece o machixe, o frevo eu acho que alguns de vocês podem conhecer, mas o machixe é mais difícil. O machixe eu posso até botar o link de algumas músicas para vocês ouvirem depois. O Carnaval. As primeiras sociedades carnavalescas do Brasil foram criadas no Rio de Janeiro em meados do século XIX. Elas tinham como objetivo organizar as comemorações, evitando problemas com a polícia. Nessa época surgiram os primeiros cordões, assim como os primeiros bailes carnavalescos, festejados em salões. Inspirados nos carnavais da França e da Itália, esses bailes eram frequentados pelos membros da elite que se vestiam com fantasias e máscaras. Na década de 1880, essas sociedades passaram a investir na construção de carros alegóricos, promovendo desfiles pelas ruas da cidade. Em alguns desses carros, havia bandas que tocavam diversos estilos musicais para serem dançados durante o carnaval, como o frevo e o machixe. A literatura. Durante o Segundo Reinado, várias obras literárias brasileiras buscavam uma identidade nacional, muitas vezes promovendo a exaltação da pátria. Assim, na prosa e na poesia, temas relacionados à natureza e aos indígenas formaram muitos explorados. Desculpa, turma. Assim, na prosa e na poesia, muitos temas relacionados à natureza e aos indígenas foram muito explorados. Esse período da literatura brasileira é conhecido como romantismo indianista, porque explora muito a questão da natureza do indígena. É daí que vem o mito do bom selvagem, de que o índio ele é puro, ele não tem maldade. O que é errado, gente, a gente pensar nisso, por mais positivo que seja a ideia, porque índios são pessoas, e as pessoas não são boas nem mais o tempo todo. Outra questão comum na literatura do período era a denúncia das injustiças sociais na sociedade escravista, como nas obras do escritor baiano Castro Alves. Machado de Assis foi um dos principais escritores brasileiros desse período. Ele inaugurou o romance realista no país, que foi uma corrente contestadora, objetiva e voltada aos acontecimentos da época. Ao contrário do romantismo, que valorizava o nacionalismo e um passado histórico idealizado. Aqui uma foto de Machado de Assis. Algo importante de se pontuar, porque muita gente às vezes confunde ou nem sabe, mas Machado de Assis era negro. Ele é um grande exemplo de um cidadão afrodescendente brasileiro. Talvez um, dois, se não o maior. A pintura.
Na pintura, temas históricos e religiosos relacionados ao cotidiano da população brasileira também foram amplamente explorados. Assim como os músicos, alguns pintores brasileiros também receberam apoio do governo para estudar na Europa, aumentando o nível técnico das pinturas do período. Entre os pintores brasileiros que se destacaram nessa época estão Almeida Júnior, Vitor Meirelles e Pedro Américo. Dois deles a gente já tinha ouvido falar antes. E aqui a gente tem uma pintura de Almeida Júnior, O Violeiro, de 1899. Bem, turma, é isso. Essa foi a nossa matéria da prova. Vamos lá para o nosso grupo, com o tempo que nos resta, conversar sobre a matéria. Eu vou passar essa pequena atividade para casa, que vai ser das páginas 352, 353, que vai valer um ponto extra na prova, para vocês terem mais, digamos, ajuda aí na prova. Tudo bem, turma? Vamos lá para o Telegram.